Empreender nasce de um incômodo silencioso, uma vontade que começa ali pequena, insiste. É aquela faísca que quando parece que a rotina já não cabe, mas quando o coração pede movimento e quando a vida ali, ó, sussurra que existe algo maior esperando para ser criado. Para uma mulher, porém, nesse passo tem todo um peso diferente, né? Não é só sobre abrir um negócio, abrir um caminho, né? Mas é sobre equilibrar responsabilidades, expectativas, medos, enquanto tenta construir algo que faça sentido. É tentar crescer sem se perder, é sonhar alto, mesmo tendo aprendido a diminuir os próprios sonhos para caber em espaços disponíveis. Mas existe uma força bonita nisso tudo, né? Uma força que aparece quando alguém decide confiar na sua própria visão, quando escolhe transformar a habilidade em trabalho, cansaço em disciplina e vulnerabilidade em potência. Empreender é isso, é coragem. Em estado bruto, é apostar na própria história antes mesmo que o resultado apareça. Essa conversa é para todas as mulheres que já sentiram esse chamado ali dentro, para que estão começando, para as que já tropeçaram, as que estão recomeçando e para aquelas que ainda não tiveram aquela coragem de dar aquele primeiro passo. Que esse vídeo, que essa nossa conversa, ela seja aquele lembrete simples. Seu sonho é válido, toda a sua capacidade é real. E o mundo precisa do que você vai construir. Bem-vindas a mais um episódio do Mulherada Simplifica. Hoje a gente vai falar sobre muitas coisas legais. Eu tô com a Júlia. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. Júlia, você é estrategista de marketing, você é empresária e a gente já teve vários papos aqui antes, a gente já conversou bastante. Me conta um pouquinho da sua história. Como você começou como empreendedora? Como que você foi para a estratégia de marketing? Me fala um pouquinho. Primeiro posso te presentear? Ai, Trouxe pode! um negocinho da minha empresa. Gente, Da encanteria. olha isso. Posso abrir? Claro, abre aí. Isso aí é um... Sandro, não. Ela falou que é pra mim, não vou dividir. É pra ela. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A loja da Júlia, a Encanteria, gente, eu trabalhava aqui perto e não conhecia a Júlia, óbvio, mas assim, é incrível. Depois vocês sigam lá, tem no Instagram. Nossa Encanteria. @Nossa Encanteria. Vocês vão ficar literalmente encantados, né? Porque assim, não é porque você tá aqui. Puxa, como é que é, gente? Puxa. Opa. É como se fosse uma gavetinha. Então, peraí que tá lacradinho, gente. Veio aqui, ó, especialmente pra gente. Peraí. Júlia, você me ajuda? Ajuda, vem cá. Ó, tudo aqui. Só um minutinho. Peraí, gente, que eu sou enrolada, tá? A Júlia vai me ajudar, que a Júlia tem mais jeito. Eita, tá preso mesmo. Quer rasgar? Aqui eu já, louca. Ó, Quer rasgar? Não, aqui, ó. Gente! Ai! Peraí, que eu vou colocar aqui. Pode botar aqui, Sandro? Pode. Vambora, aqui eu já... Gente, que é isso? Olha, a gente vai É um conversar. cafezinho da manhã. Olha isso. Isso Isso é um produto lá da Encanteria. é um produto da Encanteria? Sim, é um produto da Encanteria. A gente, Olha, gente, desenvolveu esse kit agora pro final do ano, justamente pra presentear, pra tomar um café da manhã a 2, entendeu? E aí você... Gente, já posso comer? Pode, claro, esse aí é o nosso macarrão de frutas vermelhas. Gente, que delícia. Olha, esse é o melhor episódio. Porque taurina que sou, amo comer, amo doce. Eu sou uma formiga. E assim... Olha, nem Fala, sei, nem sei o que se dizer. perdeu. Não, Me perdi história, deixa eu contar. Conta. Então, eu começo, né, minha jornada no empreendedorismo com 21 anos. Eu fazia faculdade de Direito e é aquilo que você falou no início do episódio. Acho que você realmente trouxe o que é o empreender mesmo. É um incômodo. Meus pais sempre foram muito empreendedores. Meu pai trabalhou muitos anos no mercado financeiro. Então, essa veia vendedora sempre teve, assim, no nosso lar. E, assim, com 21 anos eu fazia faculdade de Direito e, ao mesmo tempo, vendia roupa. Sempre gostei de fazer. E aí, deu a pandemia, parou a faculdade, né?
como de todo mundo. E eu me vi, assim, fazendo... Foi logo a pandemia estourou, depois veio logo a Páscoa. Então, me trouxe essa questão dos ovos de Páscoa, de tudo isso. Começamos a empreender, comecei a fazer ovo, Assim, bolo. você já tinha isso de fazer doce? Como que você sempre Olha, gostou? então, eu não tive... Eu falo que eu sou empreendedora raiz. Eu empreendo com qualquer coisa que me der, eu vou empreender. Gente, essa é a raiz. Não é porque eu já vendi produto de cabelo, já vendi bijuteria que eu pegava da feira no chão, que os feirantes, assim, deixavam cair porque eles tinham tanto produto. Uhum. Eu pegava da feira, vendia, era tudo novo, né? Mas eles deixavam cair. E aí eu pegava, já vendi produto de cabelo, já vendi roupa, já vendi... Assim, tudo que você possa imaginar eu já vendi. Então eu não tenho essa Assim, coisa do eu ramo. nasci assim, eu Não. sempre... Não. Foi Aí algo que você se descobriu. Aí o doce, ele veio. Ele veio porque tinha a Páscoa. Eu vi todo mundo fazendo copo da felicidade. Eu, cara, eu vou ganhar um dinheiro com isso. Oportunidade. Oportunidade. Exatamente. Aí começou essa coisa do doce. E aí o negócio expandiu, né? E se tornou realmente a encanteria, com uma coisa E assim, muito você mais nem elaborada. imaginaria que seria no doce ou, né, no ovo ali. Eu, assim, realmente não tinha essa visão do que seria. Mas eu, desde a faculdade de Direito, eu sempre soube que seria o empreendedorismo. Porque mesmo lá, eu queria trabalhar com o NPI, que é o registro de marcas. E eu queria ter o meu escritório de registro de marcas. Então, sempre foi uma questão... Sempre foi assim. Nunca foi seu sonho ser CLT. Nunca foi. Sempre Não, quis empreender. E pior, meus colegas sempre falam, não, vou fazer um concurso, vamos estudar pra concurso. Não. Eu, que concurso o quê? Vou montar meu escritório e você rica. Sempre falei isso. Você é rica. Você é rica, é isso que eu quero. E aí a gente, só que claro, a gente não imagina, no auge dos 20 anos, a gente não imagina que o empreendedorismo é o que é essa ralação toda, né? Então a gente comecei, né? E aí veio dos ovos de Páscoa e tudo mais, Isso. veio a encanteria. Veio a encanteria, com bistrô, com confeitaria e tudo mais. E aí você entrou mesmo já nisso, alugou o espaço? Larguei a faculdade de Direito, né? Larguei mesmo. Comecei realmente só com os bolos. E aí abrimos a encanteria, a gente aproveitou, né, que na pandemia também os imóveis estavam bem mais baratos e tudo mais. E fomos em frente, estamos aí hoje. E assim, a localização de vocês, né, como eu falei, eu ia muito na encanteria, então assim, tá muito legal estar hoje conversando com você e conhecendo um pouquinho por trás da encanteria. É um encanto mesmo quando a gente entra. Como que foi esse pensamento de você criar essa marca e tudo isso, assim... Veio assim, é isso que vai ser? Ou demorou pra você chegar nesse feeling? Não, olha, eu falo que a gente fez a encanteria de acordo com os nossos sonhos. E por isso que depois a gente vai falar um pouquinho dessa veia estrategista, nasceu justamente por conta disso. Porque a gente fez muito do nosso sonho sem muita pesquisa de mercado, sem entender o nicho completamente. Foi na raça, assim, vamos fazer, vamos testar. E aquilo que todo empreendedor sempre acha. Eu acho que o empreendedor, o comerciante vai me entender quando eu falo isso. A gente acha que vai dar certo. A gente vai, é só abrir um ponto, acabou. Fluiu, pô, bombou. Não é assim que acontece, entendeu? Tem toda uma estratégia. Exatamente. E foi o que a gente não fez. E foi, assim, a encanteria explodiu inicialmente, foi muito má sorte, mas a manutenção e a consolidação foi vinda de uma estratégia. E assim, quais dificuldades, né? O que te deu esse gatilho para você começar a estudar essa parte de estratégia? Então, a gente abriu a loja, bombou, mas bombou assim, absurdamente. Imagina. Foi assim, era fila que a gente não conseguia atender e tudo mais. Só que depois, natural de todo negócio, a coisa vai diminuindo, normal, entendeu? De qualquer negócio. E eu sou muito curiosa, então eu sempre trabalhei com vários produtos e tudo mais. Então eu sempre vi assim, cara, a gente abriu esse negócio, mas assim, a gente não estruturou isso direito. A gente não pensou num modelo de negócio, a gente não pensou na nossa jornada, no nosso cliente, a gente não pensou. A gente abriu achando que, que era top e tudo mais, tanto que quem conhece quem já foi na encanteria há 5 anos atrás e vai hoje, vê que os produtos são completamente diferentes.
Então a gente abriu com uma ideia e Uhum. hoje se tornou outra, justamente por conta da Você estratégia. foi modelando ali. Assim, eu falava, perguntava muito, assim, procurava muitas agências de marketing, mas elas tinham muito. A gente fazia o que todo mundo fazia, né? Era post, impulsionamento, aquela coisa toda, mas não tinha uma visão de negócio. E era isso que eu buscava dentro das agências, Sim. porque eu queria isso. Eu via que uma especialização mais profunda era o que eu buscava, porque eu não queria só abrir a encanteria, eu queria expandir a loja, eu queria realmente ter um business plan e tudo mais. Uhum. Então, eu não encontrava isso nas agências e hoje a Envisions, né? A Visions, que é por onde eu atuo, assim, a parte de estratégia, nasceu de uma ausência. E aí você transformou em um outro negócio. É isso. Empreendedora que Isso. ela transformou um negócio, uma dor, em um outro negócio. Mas eu acho que o empreendedorismo é isso, sabe? Você, assim, você identificar, é o que eu sempre falo pros meus clientes. Não cria um produto que você goste. Cria algo que você veja que no seu mercado falta. Que aí nunca vai faltar demanda, sabe? Sim, as pessoas vão consumir aquilo. Exato. Então, assim, o que eu via, não vi aqui em Niterói, eu procurei muito um braço estratégico mesmo. E o Instagram estourou, né? Foi justamente assim, 2022 e tal, que estourou esse negócio de tráfego pago, aquela coisa toda, que todo mundo tava fazendo, mas ninguém sabia exatamente o que tava fazendo. Sim. A verdade era essa. Porque era muito online e aí não conectava. Porque, por exemplo, eu penso, né? Não adiantava a gente fazer uma postagem no Instagram, bonitinha, tarará, quando o cliente fosse lá, não tem uma estratégia, não tem o que ele busca, o que ele quer. É porque tudo começa no diagnóstico, né? Tudo pra mim, a estratégia, ela começa no diagnóstico. Você precisa entender o produto do cliente, você precisa, assim, eu sempre brinco com os meus clientes isso. Eu posso até fazer um tráfego pra você, mas eu vou fazer um tráfego de produto ruim, não vai vender. A verdade é essa. Então, a gente precisa ter uma estratégia por trás, desde a criação do produto, desde a criação da empresa, até, gente, paleta de cores, tudo comunica. Sim, tudo Então, acaba comunicando ali, né? Tem E assim, eu tô impressionada, porque eu olhando o que você trouxe hoje aqui pra gente, né? Esse produto assim, gente, é muito completinho. Você quer fazer um café da manhã? Exato. Tudo é pensado assim. Você não precisa ir lá, escolher, nananã. Tá bem completo, tem suco, tem um bolinho, assim, tem fruta. É um presente, é um presente. Esse produto, por exemplo, e assim, quando você se pensar, olhar o cardápio da encanteria, a gente tem muitos produtos solução. Esse produto é um produto coringa, eu posso presentear ele, mas ele também, eu vendo ele em grande quantidade para empresas. Porque um produto como esse, por exemplo, ele custa R$75 para o cliente final, mas se a empresa me encomendar pelo menos 30 desse, vai sair por 60, 55. Então, assim, é um produto que tem múltiplas funções. Sim. E dentro das empresas, hoje o que falta é isso, uma organização da esteira de produtos, por exemplo. Você vende uma consultoria, que você estava me falando aqui. Por exemplo, o seu negócio, ele pode virar uma consultoria. Olha! O seu CLT, ele pode virar uma consultoria. Essa parte de gestão de pessoas. Então, a gente precisa, quando entra no negócio, a gente precisa pensar em oportunidades. O que é a oportunidade de Marcela em gestão de pessoas? Como que a gente pode modelar essa consultoria dela de gestão de pessoas? Pode ser só uma consultoria pontual, pode virar um workshop, pode virar um produto final, gravado, um podcast, enfim. Minha cabeça já vai... A cabeça dela já vai ali, gente, ó, olhando lá na frente. E aí, qual é essa proposta assim, central que você faz para destravar esses negócios? Hoje você tem clientes, pessoas que você já atua? Sim, com certeza. A gente tem hoje na nossa carteira 15 clientes ativos, né? Que são e além das nossas consultorias pontuais. Porque assim, o nosso negócio funciona como? A gente traz, é o que eu acabei de falar aqui, né? A gente traz o diagnóstico. Primeiro, a gente entende todas as fraquezas. É isso que eu ia perguntar. Como é que funciona esse processo? Então, isso. A gente traz primeiro o diagnóstico. A gente entende, por exemplo, na encanteria, no início, a gente entende o que tá errado, o que não tá funcionando. É no modelo de negócios, é no produto, é no treinamento. Análise SWOT ali, né? E mais profundo do que isso. A gente analisa realmente o negócio, entendeu? Não só as fraquezas e tudo mais, mas a gente analisa realmente o que tá errado, o que tá impedindo de vender. Isso, assim, a gente não fica só numa parte superficial, não. Que a gente vai até se a gente precisar mudar o produto, é isso que a gente vai fazer.
Então, tudo começa pelo diagnóstico, entendendo as fraquezas, entendendo as oportunidades, o que falta, as forças. A gente define ali um plano de ação, então como que a gente vai atuar para organizar o que não tá legal e crescer o que tá legal. Então, a gente faz isso. E, por último, a gente pode ou não, por isso que eu falei que tem clientes ativos e clientes pontuais. Porque o próprio time de marketing da empresa pode implementar isso, ou então a gente também oferece o serviço de execução, que é essa parte de tráfego pago, essa parte de gestão de mídias sociais, essa parte de treinamento de equipe, de vendas e tudo mais, entendeu? E assim, a empresa também que te procura, ela tem que estar aberta, né, Júlia? É isso, com certeza. Como que funciona isso? Assim, eles normalmente estão abertos? Ou quando você fala uma fraqueza, a pessoa fica, não tenho fraqueza. Tem essa... Tem isso. Mas assim, o que eu sempre trago é que as empresas, infelizmente, elas vêm procurando pacote de post. Mas por quê? Por que o mercado oferece isso? Esse pacote de post. Eu quero 12 posts mais um tráfego pago. Aí eu me posiciono muito como uma médica nesse sentido. Então, às vezes você chega com uma tosse, mas será que você realmente precisa só de um remedinho? Entende? Eu me posiciono assim, eu tento entender assim, beleza, você quer um pacote de post e um tráfego pago, beleza, mas por que você quer isso? As pessoas não sabem nem o porquê atrás da situação. Aí a gente vai, e assim, na minha primeira reunião, né, eu falo que eu não faço um processo, assim, de prospecção, de venda muito, assim, agressivo, não é o meu estilo. Eu busco trazer um briefing. Então, a minha primeira reunião são mais ou menos umas 20 a 30 perguntas que eu faço para o cliente, e ele mesmo chega à conclusão, talvez não seja a questão do tráfego, não. Talvez seja uma questão diferente. Tem um negócio ali. Pois é, a gente precisa realmente de uma estratégia, a gente precisa identificar o que não tá funcionando. Porque assim, eu tenho, por exemplo, uma cliente que ela faz consultoria de qualidade do leite. E a gente começou esse ano, ela é lá de Curitiba, né? Então, começamos o ano, ela com 2 clientes. Ela queria fazer infoproduto. Mas é muito específico, né? Mas eu trabalho com... Não, o ramo dela, né? Mas eu vou te contar a história. A gente trabalha, né, quando existe um método, a gente consegue trabalhar com todos os ramos. Ela trabalhava, né, com essa empresa de qualidade do leite, ela queria expandir essa empresa, mas ela estava falando, não, vou fazer infoproduto. Falei assim, ai, gente, calma aí, peraí, corta só essa parte. Eu boto... Não posso falar o nome. Mas aí eu falei assim, meu Deus. Você bota o negócio, né? Tá bom. Aí eu falei assim, fulana, mas você precisa... Você vai fazer infoproduto agora? O que isso tem a ver com você? Você não tá nem com a agenda cheia ainda. A gente precisa encher a sua agenda. A gente precisa que você não tenha mais vaga. E aí, depois, a gente pensa em infoproduto. Porque isso é uma outra rota de expansão. E foi dito e feito. Em 2025, a gente consolidou ela como consultora. Não tem mais vaga nenhuma de assessoria, enfim. Tiramos ela de um faturamento de 5 para 20 mil por mês. E a gente chegou esse ano agora, com estrutura, ela vai se posicionar como uma infoprodutora. Tudo tem início, meio e fim, sabe? Tudo tem um tempo, né? Não é só uma postagem ali E assim, você falou que tem vários ramos, né? Sim. Você atua muito com parte de comércio, você chega nessa parte de equipe, vai fundo assim? Então, eu atuo, eu amo empreender. E isso me dá uma volatilidade, nesse sentido, uma flexibilidade, né, com os ramos. Então, eu amo comércio, amo trabalhar com consultores, então eu vou a fundo mesmo. Depende muito, meu trabalho é muito personalizado, né? O trabalho da assessoria é muito personalizado. Então, por exemplo, se for um comércio que precisa ali de um treinamento em atendimento, a gente vai sanar essa dor. Se for, sei lá, uma clínica que precisa treinar a secretária para atender, para fechar procedimento, a gente também vai atuar nessa dor. Então, como eu disse, é muito personalizado.
plano de ação vai depender realmente do que o cliente está precisando. A gente então, estava jornada. A gente estava falando aqui, né, nos bastidores sobre gestão das pessoas. Me fala um pouquinho aí desses desafios, dessa... assim, eu falo que eu te falei. As empresas, elas têm duas dores que são as principais que eu vejo. Ou elas estão errando muito no modelo de negócios, ou então elas erram muito nessa parte de gestão de pessoas. E não tem o que fazer, né, Marcela? As pessoas fazem a empresa. Sim. E quando a gente não tem essa clareza, né, a gente tende a errar muito. E esse treinamento de gestão de pessoas, esse treinamento de vendas, porque assim, é muito. Eu brinco sempre com o Léo, cara, sobre isso, meu marido. O cliente quer tráfego, mas, cara, ele nunca quer trabalhar o comercial dele. E isso é o que você falou. O que adianta você trazer um cliente para dentro da sua loja, mas quando chega lá, o atendente atende ele super mal? Gente, assim, vou dar um dado para vocês. Custa 25 vezes mais você trazer um novo cliente do que retornar um antigo. Então é muito mais fácil você investir na sua base, você investir num comercial forte, num atendimento forte, do que às vezes. Assim, o tráfego é maravilhoso e eu indico isso para todos os meus clientes, mas assim, precisa trabalhar junto. Sim, a pessoa precisa Senão, chegar lá e ter um bom atendimento. O que vai adiantar? A gente teve até, vou citar um outro caso aqui também. Uma cliente nossa que fazia tráfego, investia muito, 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 mas não queria fazer follow-up de cliente. Uhum. E aí, ela trabalha com buffet, né? Enfim. Então, ela não fazia follow-up de cliente. Ela falou, Júlia, eu já consegui aumentar mais 40% do meu faturamento, porque, né? Tô investindo agora no follow-up. Então, precisa... Assim, o atendimento do cliente é 50%. Essencial. Eu lembro quando eu ia lá na encanteria, né? Falando um pouquinho da minha experiência com a encanteria, porque eu realmente consumia... eu lembro que eu ia lá e eu comia muito gelato, eu adorava maracujá, frutas vermelhas eu amava. E aí eu lembro que as atendentes, você quer provar esse? Olha, mas a gente tem esse novo. Eu só consumia um, mas as atendentes sempre perguntavam, olha, a gente tem um outro novo, você quer provar? E tem esse, poxa, vamos tentar um outro? Eu achava incrível. Gente, e eu sou muito chata nesse sentido, e eu sempre acho que nunca tá suficiente, pra mim nunca vai estar suficiente mesmo, até porque a rotatividade nesse ramo é muito alta. Então a gente tem que estar sempre treinando os nossos atendentes, quem trabalha com comércio, tenha isso em mente, a rotatividade em média de um atendente é de 6 em 6 meses. Isso aí não é dado por mim, isso é dado, assim, brasileiro mesmo. De 6 em 6 meses, turnover. E aí, assim, fica difícil de você trazer aquela cultura, né? Porque como gestão de pessoas, a gente trabalha muito com cultura, né? Enfim, a cultura da encanteria, a pessoa saiu, entrou outra, como que você implementa essa cultura? É muito difícil. Assim, eu não falo que é uma missão fácil, não. O que eu faço? Eu faço um treinamento sempre de início. Todos os meus gerentes têm... Assim, eu tenho uma retenção mais alta dos cargos maiores, até por conta da remuneração, óbvio, né? Então, a gente busca sempre nos cargos mais altos ter um líder. Então, todos os atendentes têm um líder. E aí eu faço sempre um treinamento que é inclusive sempre comigo. Eu treino, conto a história toda da empresa, falo exatamente por quê, o propósito, a missão, a visão, o valor, o que a gente quer atingir, qual que é o projeto de carreira. Eu busco sempre trazer isso. Mas não vamos contar histórias aqui. O turnover continua sendo de 6 em 6 meses. Acontece. Mas assim, é importante. Isso é algo bem importante. Não, mas se eu não fizer isso, pelo menos nos 6 meses que a pessoa estiver lá, ela trabalha super feliz. Sim, porque ela tem um propósito, né? Ela tem um propósito. A gente fala muito isso, né, na área de gestão de pessoas, que quando que a gente pode chamar de onboard, a gente pode chamar de integração, quando a pessoa tem o propósito, ela entende para aonde a empresa veio, aonde a empresa tá e aonde a empresa quer chegar, e ela se conecta ali, ela quer ir junto, né? Porque ela vai sentir aquele propósito. Mesmo que a gente tenha um turnover, que a gente tenha rotatividade, né? Mesmo que a pessoa ela vai para uma oportunidade. Sim, acontece. Acontece. Isso são coisas do negócio. Com essa estratégia, né, que você atua nas outras empresas, como dentro da sua empresa você viu essa mudança? Como é que foi, assim, para você?
Como que você aplicou? Teve algum dado específico? Olha, Marcela, isso tava assim, agora tá assim. Eu acho que a maior mudança na encanteria, que você Sim. diz, a parte da estratégia, acho que a maior mudança que todos estão vendo agora é a questão do modelo de negócios. Isso foi Uhum. algo que quem foi na encanteria no início, sabe? A gente era um bistrô, uma confeitaria e uma gelateria. Uhum. Continuamos sendo, mas reduzimos o nosso espaço. Por quê? Porque a gente quer atingir novos públicos e expandir. Então a gente está estruturando nossa fábrica lá em cima. Ah, que legal. Então, foi algo que a maior mudança para mim foi isso. Porque. E é muito legal, assim, até falando, abrindo um pouquinho Uhum. bastidores daqui, eu sentei, né, com meu pai, com a minha mãe e tal, que é uma empresa muito familiar, tá, gente? E a gente pensou, cara, o que a gente quer para daqui, sei lá, 10 anos? E uma Uhum. das coisas que meu pai falou, cara, eu não quero abrir domingo, porque a gente é cristão. Sim. Então, a gente tem uma fé e a gente queria muito dedicar o domingo Sim. realmente a Deus. E ele falou, não quero abrir domingo. Eu falei, pai, pra isso acontecer, um comércio, meio que É. impossível, sabe? Ainda mais nas redondezas aqui, que é Exato. onde A é muito gente residencial, muito todo residencial. mundo. E a gente é uma das únicas cafeterias que abrem domingo e por isso nosso maior faturamento é no domingo. Então, assim, e aí quando eu E conversei é com uma meu. escolha, né, É, assim. e é uma escolha, e foi uma escolha. E assim, também teve a questão da minha prima, ela teve um filhinho que é especial. E Uhum. ela precisou de muita atenção, precisou se mudar para Brasília. Então a gente perdeu ali um braço que é muito. Que era de produção, de inovação e tudo mais. Uhum. Que ela ficava muito na operação, então a gente perdeu muito esse braço. E eu tive um neném. Então, isso também mudou muito as Muda coisas de muito. como que a gente queria ver a vida. E a fábrica, né, ela vai possibilitar muito isso. Pensando, claro que a gente não pensa nunca em fechar, assim, a parte de baixo e tudo Sim, mais, de não. atendimento ao cliente ali, de fato, Exato. né. Mas reduziu bastante, a gente reduziu a quantidade de funcionários e agora a gente está expandindo para uma área que é o que a gente quer, que é realmente as fábricas. A gente está agora, até amanhã a gente vai implantar, inclusive lá na Barra, o nosso primeiro freezer de gelato Ai, que externo. legal, gente, eu sou apaixonada pelo gelato de lá, sou suspeita a falar, mas, eu acho que é isso, né, como que ter esse feeling, o que você fala para os empreendedores, né, de ter esse feeling de: "Olha, eu comecei assim, agora eu mudei para cá", porque tem essas mudanças no meio do caminho, né. A gente precisa ter sempre a clareza, sempre falo, você precisa ter a clareza do que você quer e do que o mercado precisa e tentar unir essas duas coisas sempre que possível. Então você precisa ter a clareza do que é a sua visão para o futuro. O que você espera. E é Uhum. claro que você precisa entender o que o mercado também está buscando. Então a gente vai unir isso e buscar estratégias para que te possibilite realmente fazer isso, entendeu? Alcançar seu objetivo e É, tudo porque assim, mais. as coisas elas vão acontecendo, a vida vai acontecendo, né? Como você Exato. falou, Prioridades você mudam. foi mãe, você já era mãe, Não, não. Ah. Foi minha primeira neném, ela tem 6 meses. Ai, gente, pequenininha ainda. E aí muda tudo, né? Muda tudo, assim, as prioridades mudam. A gente quer passar mais tempo com a família, a gente quer realmente, a todo momento, acho que todas as mães vão conseguir se relacionar isso comigo. A todo momento que você não fica com o bebê, você sente que você tá perdendo algo. Então, Uhum. assim, eu optei realmente por trazer o home office pra minha vida. Então, Hoje você, de fato, não, você não tá mais nessa operação, assim, tudo. não. Nem consegue, né? Não, operacionalmente não daria mesmo, porque eu amamento. Então, Ai, aí tá lá. Qual é o nome dela? Catarina. Catarina, tá com a mamãe. E aí as coisas. E assim, falando um pouquinho, né, de Uhum. rotina, como que você consegue dar conta disso tudo? Eu tenho uma heroína em casa, minha mãe. Minha mãe, meu apoio, minha vida, né? Minha mãe. Então, assim, ela tá sendo um sonho pra ela ser vó. Aham. Isso ela fala que assim, foi algo que mudou a vida dela completamente, um amor absurdo.
E assim, eu até falei com o Léo, não, vamos contratar uma babá e tudo mais, porque não seria possível Aham. ter a rotina que eu tenho sem Sim. uma rede de apoio. E aí ela falou, tá louca? Você tá maluca de querer babar? Você tá maluca? Então, assim, ela tá se realizando e me ajudando muito nessa forma. Então, assim, ela fica muito com a neném de 9 às 6, eu trabalho home office, então eu tenho Tá muita ali, flexibilidade né? de horário e tudo mais. Mas em final de semana a gente fica todo mundo junto, até porque até final de semana ela fica com a gente também. Porque ela é muito apaixonada. E fica, porque E é a primeira ela é neta. neta. Ah, gente, deve estar sendo Um o sonho. xodó, né? Não, de todo mundo, é surreal. E aí muda muito, né, a forma de trabalhar, a Muda. gente repensa, a gente também fala muito sobre isso aqui, a gente sempre conversa com muitas mães, né, Muda empreendedoras. tudo. E assim, pra mulher, essa parte da maternidade, junto com o empreender, acho que vira uma chavinha ali, muda o propósito, né? Então, assim, eu penso que de repente de algo que você queria, era isso que eu queria. Depois que nasce, muda tudo, né? Muda. Agora Muda. vamos pra cá, vamos tentar Muda. assim. E eu falo que, assim, a estratégia, o marketing, ele te possibilita isso, sabe? Uhum. Você decidir o que você quer, você unir realmente o seu sonho. Porque, assim, quando a maternidade vem, as suas prioridades vão mudar. Então, você precisa ter realmente métodos e ferramentas para que você não perca a infância do Sim. seu filho. Sim, Então, você assim, consegue estar ali trabalhando, sendo exatamente, bem-sucedida e com a exatamente. sua família. Você falou que a empresa é uma empresa familiar, você atua com a sua família, com seu esposo, né? Isso. Como é que é isso? Primeiro é um caos, muito. Assim, com os meus pais, eu comecei a empreender quando eu tinha 16 anos, né? Porque a gente Aham. já fazia E aí outras você coisas. você era mais Já era mais nova. nova. E assim, antes era muito meu pai como gestor e tudo mais. Aham. Hoje a gente fala de igual para igual. É claro que tem um respeito, mas assim, Óbvio. Mas eu não assim, a brigo com meu pai, mentalidade. não brigo com meu pai nunca, nunca, Que nunca. bom, né? A gente brigava muito no início, é comum, Aham. mas hoje não. E dentro do casamento, acho que é a maior dificuldade, né? Sim. Porque a gente tá 24 horas juntos, mas eu e o Léo, a gente sempre foi muito grudado. Desde o início do nosso relacionamento, a gente, tipo assim, eu não ficava um dia sem ver ele. Nunca fiquei. Desde que a gente se conheceu, a gente nunca ficou um dia sem se ver. E aí, Então, grudado. assim, mas assim, é desafiador, porque, por exemplo, como eu atuo como estrategista, eu tenho o contato dos clientes, mas ele é 100% o operacional, entendeu? Da Uhum. empresa. Então, assim, gerir isso, comunicação e tudo mais, é um desafio. Tem um atritozinho ali. Normal. Eu não quero mais. Então senta, Respira, respira. dorme. Dorme, que amanhã é outro, outro dia. É tipo isso. Porque assim, já tem o desafio, né? Já. Da maternidade, do Pô. casamento normal. E a gente só se conhece há 5 anos, né? Não é tanto tempo assim. É isso que eu ia perguntar. Quando vocês se conheceram, você já tinha encanteria? Você já estava nessa pegada? O Léo entrou nisso também? Então, a encanteria tem 4 anos. Vai fazer 4 anos dia 5 de Aham. dezembro agora. Ele entrou 6 meses antes da gente inaugurar. Então, ele Aham. ainda viu muito uma fase minha mais tranquila. Aham. Quando eu abri, eu fiquei completamente louca. Muito trabalho, muito aquela coisa. E ele ali Ele acompanhando. ali... Não, assim, ele é meu maior suporte. Assim, ele é muito meu parceiro, assim, muito. Eu não tenho palavras. Se hoje eu sou o que eu Legal. sou e se a gente está onde a gente está, eu devo muito isso a ele. E o Léo tá aqui acompanhando ela, gente. Dá um tchauzinho pra aquela câmera. Então, assim, não tenho o que dizer. A gente se conhece, a gente se casou. Casamos no início desse ano. Tivemos logo a Cacá. E aí a família já tá formada, Já tá. O Léo não atuava nesse ramo, acabou entrando também. Ele... eu puxo todo mundo pra esse negócio de empreendedorismo. Ela puxou a família toda. Não, mas pior que foi. Ele fazia faculdade de educação física. Ou seja, completamente oposto. Só que eu falei, amor, e aí o Léo saiu de educação física pra essas coisas maravilhosas. Ele deve ter ficado apavorado. Meu Deus, eu tô... Ficou. Até hoje. Quanto? 30 quilos.
Aí, até hoje, ele assim, o que aconteceu, né? Lembra que eu contei? Que eu sentia muita falta desse negócio de estratégia. E aí eu falei, Léo, eu preciso de alguém que consiga operacionalizar o que eu Sim. tô pensando. Colocar o que eu penso aqui, Entendeu? que a cabeça vai tocando em Porque, prática. assim, assim, não dá pra gente aprender. Eu falo que eu me sinto muito frustrada por não ter tempo suficiente de vida pra aprender tudo que eu quero aprender. Então, A gente só ele tem precisava me ajudar, entendeu? Então, ele se especializou nessa parte de digital Legal. pra eu conseguir, assim, eu faço a estratégia, ele operacionaliza tudo, entendeu? Pra que dê certo. Ele é especialista em tráfego pago, Google, Que legal. Facebook. E aí? Porque eu sabia, sabe? Foi o que eu falei. Eu sabia que isso tinha potencial, mas eu sabia que ninguém tava me contando a história toda. Sim, então Aí vambora eu falei, juntos. então você tem que aprender raiz. Vambora. Você precisa me falar o que ninguém tá me contando. E aí, foi literalmente um casamento, gente. Eu obriguei ele a fazer isso e aí E tá deu certo. certo, graças a Deus, né? Deu certo. Ótimo. Júlia, eu queria que você falasse para as mulheres agora que estão nos ouvindo, né, que tem essa hoje maternidade, todos esses desafios. Lembra da Júlia lá com 16 anos? O que você diria para essas mulheres? Olha, eu digo que confia no processo. Eu acho que uma das coisas que mais... não espera pra tentar quando você se achar perfeita, sabe? Porque perfeição não existe, nunca vai existir. Eu acho que eu sou melhor hoje do que eu era ontem e você melhor amanhã do que eu sou hoje. Então, perfeição não existe. A gente precisa estar sempre em busca e tenha um parceiro. Case certo. Porque o casamento certo, ele abre portas, é o que te faz ou crescer ou estagnar para sempre. Então, tenham parceiros. Muito legal. Muito obrigada, Júlia. Sandro, ele fazendo a pergunta dele. Como você está aqui, dentro do seu ramo de trabalho, a gente está com um projeto incipiente aqui. O Simplifica Lifestyle está começando. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Quais perguntas a gente aqui, que está começando, deveria se fazer para ver se esse projeto é viável ou não? Olha, desafio aqui agora. Estudo de caso agora. Estudo de Ao caso vivo. agora. Primeiro, eu não começa por perguntas, né? Primeiro eu faria um estudo de mercado, entender onde que vocês se encaixam nesse nicho, entender exatamente a visão e deixar isso muito claro em todos os podcasts, em todos os episódios, o que é a mentalidade, para onde vocês querem crescer e terem um plano realmente para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, pensar isso, porque o que vocês fazem hoje vai reverberar até daqui a 5 anos. E se vocês não tiverem um propósito claro hoje, isso também vai ramificar até daqui a 5 anos. Então, tenham um propósito claro, saibam aonde vocês querem chegar, senão não adianta. Quem não sabe onde quer chegar, chega em qualquer lugar. Arrasou, fez ao vivo aqui. E agora sim, muito obrigada. Adorei o nosso papo, gente. Ai, queria falar mais. Ai, olha isso aqui. Vamos comer, Muito né? obrigada. Amei o nosso papo. Muito incrível. Eu também. Muito obrigada. E, gente, a gente finaliza Muito obrigada assim. pelo convite. A gente finaliza assim o nossa Mulherada Simplifica. Eu comendo aqui, né? Não deixem de seguir a gente. Sigam a gente nas redes sociais. Ativem o sininho. Instagram, YouTube. Qual é o da Encanteria? Nossa Encanteria da Visions, @visions.marketing. E o meu, JuLealMS_. Sigam lá, galera. Um beijo e até o próximo Mulherada. Tchau, tchau.